eu vou te contar como as nossas gerações, uma após a outra, têm sido destruídas. Se você gostou desse tema, fica por aqui. Nós estamos refletindo a respeito do livro O Emburrecimento Programado, do John Taylor Gatto, e sem mais demoras, vamos ao vídeo. Nós estamos no primeiro capítulo, o professor de 7 lições, no ponto de número 3. Eis novamente as 7 lições da escolarização: confusão, posição de classe, indiferença, dependência emocional e intelectual, autoestima condicional e vigilância. Todas essas lições são treinamentos fundamentais às permanentes classes inferiores, pessoas eternamente privadas de encontrar o centro de seu próprio gênio especial. E ao longo do tempo, esse treinamento se desprendeu de seu propósito original, regular os pobres, pois, desde a década de 1920, o crescimento da burocracia escolar, assim como o crescimento menos visível de uma horda de indústrias que lucram com a escolarização exatamente como ela é, expandiu o alcance original dessa instituição, ao ponto de agora captar também os filhos e filhas das classes médias. É de se surpreender que Sócrates tenha se escandalizado com a acusação de que recebia dinheiro para ensinar. Já naquela época, os filósofos viam claramente a direção inevitável que a profissionalização do ensino tomaria, a de apoderar-se da função do ensino, que, em uma comunidade saudável, pertence a todos. Com lições como as que eu ensino todos os dias, não deveríamos nos surpreender com o fato de que vivemos uma verdadeira crise nacional, de natureza muito diferente daquela proclamada pela mídia. Os jovens são indiferentes em relação ao mundo adulto e ao futuro, em relação a quase tudo, exceto a distração de brinquedos e da violência. Ricas ou pobres, as crianças escolarizadas que enfrentarão o século XXI não são capazes de se concentrar em nada por muito tempo. Têm uma noção precária do tempo que já foi e do tempo que está por vir. São céticos em relação à intimidade, por serem filhos de divórcios, pois os divorciamos da importante atenção dos pais. Odeiam estar sós, são cruéis, materialistas, dependentes, passivos, violentos, tímidos diante do inesperado, viciados em distração. Todas as tendências periféricas da infância são nutridas e amplificadas a uma proporção grotesca pela escolarização, que, através de seu currículo oculto, impede um desenvolvimento eficaz da personalidade. Na verdade, sem explorar o medo, o egoísmo e a inexperiência das crianças, nossas escolas jamais sobreviveriam, tampouco eu como professor licenciado. Qualquer escola regular que realmente ousasse ensinar o uso de ferramentas de pensamento crítico, como a dialética, a heurística ou outros dispositivos que mentes livres deveriam empregar, não duraria muito tempo até ser aniquilada. Em nossa sociedade secular, a escola se tornou o substituto da igreja, e assim como na igreja, é necessário que seus ensinamentos sejam aceitos com base na fé. Está na hora de encararmos diretamente o fato de que a escolarização institucional é destrutiva para as crianças. Ninguém sobrevive ao currículo de 7 lições ileso, nem mesmo os professores. O método é intensa e profundamente antieducacional. Fazer remendos não resolverá o problema. Uma das grandes ironias da atividade humana é que a reformulação massiva de que as escolas necessitam seria tão menos custosa do que o que se faz atualmente, que os interesses poderosos não podem permitir que isso aconteça. Vocês precisam entender que, antes de mais nada, o negócio do qual faço parte é um projeto de criação de empregos e uma agência de contratos de locação. Não podemos nos dar ao luxo de economizar dinheiro pela redução do escopo de nossa operação ou pela diversificação do produto que oferecemos, nem mesmo para ajudar as crianças a crescer corretamente. Essa é a lei de ferro da escolarização institucional. É um negócio que não está sujeito aos procedimentos comuns de contabilidade,
nem ao bisturi racional da concorrência. O local mais provável para se encontrar soluções seria uma espécie de sistema de livre mercado na escolarização pública, em que as escolas familiares, pequenas escolas particulares, escolas religiosas, escolas técnicas e escolas de agricultura existam em profusão para concorrer com a educação governamental. Esse livre mercado da escolarização que estou tentando descrever é exatamente igual àquele que existia neste país até a Guerra Civil, no qual os alunos se voluntariavam para o tipo de educação que se adequava a eles, ainda que isso significasse a autoeducação. Até onde sei, isso não fez mal algum a Benjamin Franklin. Atualmente, essas alternativas existem em miniatura, sobreviventes notáveis de um passado robusto e vigoroso, mas são acessíveis apenas aos criativos, corajosos, sortudos ou ricos. É praticamente impossível que algum desses caminhos melhores se abra para as famílias devastadas entre os pobres, ou para os muitos que se encontram desorientados habitando as margens da classe média urbana. Isso sugere que o desastre das escolas de 7 lições seguirá crescendo, a menos que façamos algo ousado e decisivo em relação ao caos da escolarização monopolizada pelo governo. Depois de passar toda a minha vida adulta ensinando escola, acredito que o método da escolarização em massa é seu único conteúdo real. Não se enganem ao acreditar que um bom currículo, ou bons equipamentos, ou professores são fatores determinantes para a educação de seus filhos ou filhas. Todas as patologias que discutimos surgem em grande parte porque as lições da escola impedem que as crianças comprometam-se consigo mesmas e com suas famílias para que aprendam lições de automotivação, perseverança, autonomia, coragem, dignidade e amor. E também servir aos outros, que está entre as principais lições da vida doméstica e comunitária. 30 anos atrás, essas lições ainda podiam ser aprendidas no tempo restante depois da escola, mas a televisão abocanhou a maior parte deste tempo, e a combinação da televisão com as pressões características de uma família, em que ambos os pais trabalham, ou de pais solteiros, devorou por sua vez a maior parte do que costumava ser o tempo em família. Não sobra tempo para nossas crianças tornarem-se integralmente humanas, e só lhes resta uma fina camada de solo infértil para desenvolverem-se. Cairá sobre a nossa cultura um futuro que nos obrigará a aprender a sabedoria da experiência não material, um futuro em que o preço a se pagar pela sobrevivência será seguir um caminho de vida natural que seja econômico em custo material. Essas lições não podem ser aprendidas nas escolas como elas são. A escola é uma sentença de prisão de 12 anos em que maus hábitos são o único currículo verdadeiramente aprendido. Eu ensino a escola e sou premiado por isso. Eu sei como funciona. Pois bem, vamos lá. Eu já falei com vocês que nessa série de vídeos o John Taylor Gatto está falando de fato da escolarização, mas eu não quero trazer aqui para o canal um tom de vamos mudar o mundo, porque eu olho para as famílias que eu atendo e eu vejo que o principal a ser mudado é principalmente as nossas casas. Então, sempre tenha isso em mente. Quando você lê um livro, ao invés de fazer como um adolescente que quer sair por aí mudando o mundo, comece mudando você. Você acabou de ler que as crianças da nossa geração não têm atenção suficiente. E você que cresceu dentro de uma base escolar, provavelmente também não tem atenção suficiente. Comece por você, comece melhorando a sua própria atenção. Pois bem, eu gostaria de separar aqui 2 pontos para a gente conversar, que são os seguintes. O que as crianças estão se tornando e o segundo ponto, aproxime o seu filho da sua família. Então, as crianças aos poucos têm se tornado cada vez mais distraídas. E isso acontece em parte porque na própria escola a atenção é sempre quebrada, é sempre dividida. Explico. Ontem eu estava aprendendo a tocar o prelúdio em dó maior do Bach.
Eu passei cerca de 1 ou 2 horas treinando 3 partes da partitura da música. E eu notei que se eu estivesse na escola, eu não conseguiria fazer isso. Porque em 2 horas eu teria tido em média umas 3 aulas e eu teria que cortar. Eu estou aqui aprendendo o prelúdio, eu vou aprender outra coisa, depois outra coisa, depois eu volto para aquilo. E na nossa educação moderna isso acontece o tempo inteiro. Então a criança está em uma aula de português ali 50 minutos, compreendendo uma classe gramatical, de repente a atenção é quebrada e ela vai estudar outra coisa que não tem relação nenhuma com a primeira. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é aquilo que o John Taylor Gatto fala, que as crianças passam tempo na escola, mas agora existe algo que começa a atrapalhar a própria escola. A altura que o John Taylor Gatto escreveu era somente a televisão. Mas agora, imagine você como isso está amplificado, porque cada um de nós tem uma televisão na nossa própria mão. E uma televisão com conteúdos bem mais curtos do que aqueles sobre os quais o John Taylor Gatto havia escrito. Então, toma muito cuidado com o celular que você tem na sua mão. O celular não é bom nem mal, é apenas um meio, é apenas uma ferramenta. Mas como você utiliza, isso sim muda a sua vida. Então, se você deixa o seu celular guardado por um tempo, você utiliza para fazer uma ligação, você utiliza para pesquisar uma coisa que você precisa, você utiliza para marcar um compromisso, tudo bem. Agora, se você passa o dia inteiro nas redes sociais, rolando o Reels do Instagram, rolando o TikTok, rolando qualquer rede social que seja, isso simplesmente fragmenta a sua atenção. É porque você talvez não se dê conta disso, mas você assiste um vídeo de 10 segundos, pula para outro. Assiste um vídeo de 20 segundos, pula para outro. Aquilo te dá uma satisfação rápida. E as coisas na vida, as coisas que realmente valem a pena, elas não acontecem em 20 segundos e não são coisas rápidas. Eu sempre tive o sonho de tocar piano e ouvir o prelúdio em dó maior tocado por mim, ou pelo menos ver pessoalmente a música sendo tocada. E ontem eu precisei de pelo menos 2 horas para conseguir ver o começo da música saindo. Então as coisas que valem a pena na vida demoram. Em junho do ano passado eu comecei a estudar latim de modo sério. Agora tem mais ou menos 1 ano e alguns meses que eu estou estudando e eu estou começando a ver resultados. Mas demorou 1 ano, não demorou 20 segundos. Então, essa seria a primeira questão que eu queria levantar contigo. E a segunda seria a necessidade que você tem de aproximar o seu filho da sua família. E se você é filho e está assistindo a esse vídeo, aproxime-se da sua família. Por quê? Porque ao longo dos anos, nós fomos treinados a cada um cuidar da sua vida e a casa ser apenas um lugar em que todo mundo mora. Só que, na verdade, a nossa casa não é para ser assim. Na verdade, algo bem interessante que eu gosto no inglês é que eles utilizam a palavra home para falar daquele lugar que nós moramos e é um lugar que tem laços afetivos. A palavra também existe em português, que é a palavra lar, mas nós quase nunca usamos. E eu gosto dessa distinção entre casa e lar, justamente porque o lugar que você mora com a sua família deve ser o seu lar. O lugar em que você conversa, o lugar em que você brinca, o lugar em que você dá boas risadas e cria boas memórias. No entanto, por causa da pressão do trabalho, da pressão da escola e muitas vezes de tantas pressões que acontecem, das próprias distrações, do uso de televisão excessivo, uso de celular excessivo, nós acabamos esquecendo dessa conexão que deve haver no lar. Então, o que o seu filho precisa não é de mais um celular de última geração. O que o seu filho precisa não é de o melhor brinquedo do ano. O principal, aquilo que o seu filho precisa, é da sua presença. Então, esteja com o seu filho. E eu sei que talvez você não tenha muito tempo para fazer isso. Você trabalha, o seu filho tem escola, mas busque
todos os dias deixar um tempo, 10, 15 minutos, aquele tempo que você conseguir. Se o tempo realmente está muito apertado, eu sugiro uma coisa. Vai no teu Instagram, vai nas configurações do teu celular e olha quanto tempo você passa no celular. Eu já fiz esse exercício há uns 2 ou 3 anos, quando eu usava bem mais celular do que eu uso hoje, e é assustador, porque às vezes você fala, eu não tenho 30 minutos para rezar. Aí você vai lá ver as configurações do celular e você passou 2 horas no Instagram. Você diz, eu não tenho tempo para ficar com meu filho. Você vai nas configurações e você passou 3 horas no Instagram. E você toma aquele susto. Como assim? Eu não vi 2 horas passarem. Eu não vi 3 horas se passarem. É claro que você não viu. Porque a intenção das redes sociais é fazer justamente com que você passe tempo nelas sem perceber que você está passando. E além disso, você às vezes despreza o que 10 minutos pode fazer na sua vida. Só que 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos, aos poucos você vai somando horas com esses poucos minutos. Então presta atenção, toma cuidado com esse pequeno tempo que você gasta, porque é uma sucessão de pequenos tempos que faz a nossa vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo te ajude a se aproximar mais da sua família. Um forte abraço para você e até a próxima.